A terceira revolução industrial ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950. Neste momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças em consequência do avanço tecnológico vivido neste período e jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se sobressair em relação às indústrias que se destacavam nas fases anteriores da Revolução Industrial, como a metalurgia e as indústrias de automóveis. Assumiram posição de destaque neste momento a robótica, genética, informática, telecomunicações, eletrônicas e outras. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo, empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra que assumiu a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão das empresas envolvidas na fabricação e comércio de bens produzidos. Além de novas invenções, muitas criadas para servir à Segunda Guerra Mundial, houve também aprimoramento de invenções mais antigas. Tudo isso associado ao processo produtivo, máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Além do desenvolvimento alcançado no setor industrial aliado ao desenvolvimento do campo científico, a terceira revolução industrial mudou também as relações sociais e as relações entre o homem e o meio. As novas tecnologias desenvolvidas nessa fase possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápido e estimularam a interação entre as pessoas do mundo todo. O tempo e distância reduziram-se ao passo que o conhecimento desenvolveu-se. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira instantânea. Esse rompimento de barreiras físicas e temporais que conectou culturas, tradições, línguas e história ficou conhecido como globalização. Consequências. Muitas foram as consequências da terceira revolução industrial, e elas puderam ser notadas no campo das ciências, na especialização e desenvolvimento das indústrias, na economia e nas relações sociais. Essa fase da Revolução Industrial ainda é vivida nos dias atuais, bem como seus resultados. Muitos bens produzidos e inventados nesse período são largamente utilizados pela sociedade, especialmente os eletrônicos. Para entender as consequências, é preciso primeiro ter uma ideia do que foi criado ao longo da terceira Revolução Industrial. A alta tecnologia possibilitou a criação de novos computadores e softwares associados ao desenvolvimento da internet. Surgiram computadores pessoais cada vez menores e mais eficientes. Surgiram também os chips e diversos outros produtos eletrônicos. A energia atômica passou a ser utilizada, criaram o foguete de longo alcance e os satélites também passaram a ser usados. Houve aprimoramento dos telefones, criaram-se a telefonia móvel. O campo da medicina também sofreu modificação com as novas tecnologias. Fale-se agora em biotecnologia. A genética transformou o mundo. Foram desenvolvidos novos medicamentos, novas formas de prevenção de doença e novos tratamentos. Todas essas criações desenvolveram novas relações sociais conforme a vida da população. Ficou mais prática a internet e os eletrônicos diminuíram a distância e o tempo. Milhares de mensagens e mais informações são enviadas instantaneamente, independentemente da localização geográfica. A terceira revolução industrial também foi responsável pelo aumento de multinacionais. O crescimento acelerado das economias consolidou o capitalismo financeiro, enquanto passou a determinar as estratégias que permeiam o mercado de finanças. As indústrias dispersaram-se pelo mundo, instalando-se em países periféricos, em virtude das vantagens econômicas oferecidas. Apesar de todos os pontos positivos citados, essa fase da revolução também trouxe consequências negativas. O avanço tecnológico também mudou a relação do homem e o meio, ao passo que se transformou o processo produtivo. Produzir mais em menor tempo demanda o uso cada vez mais intenso dos recursos naturais. Essa nova característica do sistema produtivo tem preocupado muitos ambientalistas e estudiosos.
Os recursos naturais estão sob ameaça. Dessa forma, gerações futuras podem sofrer as consequências. É necessário buscar um desenvolvimento sustentável e aplicá-lo ao sistema produtivo. A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A substituição da manufatura pela maquinofatura foi responsável por uma maior exploração do trabalho, possibilitando a existência de novas relações entre empregador e empregado. Aumentou-se, então, o desemprego, assim como os trabalhos informais. Os principais avanços tecnológicos na terceira revolução industrial estão relacionados à robótica, aos eletrônicos e também à internet. As principais invenções dessa fase da Revolução Industrial foram computador eletrônico em 1947, aperfeiçoado em 1990, quando foi criado o computador pessoal. Aparelho celular portátil em 1973 pela Motorola, sendo popularizada em 1990. Foguete de longo alcance e a energia atômica passou a ser utilizada. Países da Terceira Revolução Industrial. No início da Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico limitava-se à Europa Ocidental. Já na Terceira Revolução Industrial, a industrialização espalhou-se para países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e, posteriormente, para o mundo todo. No período pós-Segunda Guerra Mundial, países como Japão e Alemanha estavam em processo de recuperação após terem sido devastados. Os Estados Unidos, por meio do Plano Marshall, atuou junto aos aliados na reconstrução desses países, especialmente com a ajuda financeira. Ao se restabelecerem, esses países começaram a priorizar os setores da educação, tecnologia e também o campo científico.